Amém? Quem tem Bíblia aí? Cristão com a Bíblia na mão, cristão poderoso. Sabia? Sem a Bíblia, se não for Deus, não pode fazer muito. Mas com a Bíblia é tremendo. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o seu versículo de número 17. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, glória! Deus seja louvado. 1 Tessalonicenses, seu capítulo de número 5, e o seu versículo de número 17 apenas. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Podemos ler? Se você ver que alguém está procurando, ajude essa pessoa a encontrar. Tessalonicenses fica próximo ao fim da Bíblia. Amém? Bem próximo já ao fim da Bíblia. É antes ainda de Hebreus. Hebreus está bem lá para frente, próximo a Pedro, a Judas. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17. Depois nós vamos em mais 2 lugares dentro da Bíblia. Amém? É bom que quem não tem costume de abrir a Bíblia vai conhecendo ela hoje. Amém? Graças a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos diz: orai constantemente. Talvez na Bíblia dos irmãos está como? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Na minha está orai constantemente. Agora vamos para Efésios capítulo 6. É só voltar, amém? De Tessalonicenses, volta algumas folhas e você encontrará. Voltando depois de Filipenses, Efésios 6, 18. Amém? É só voltar. Depois de ter encontrado Tessalonicenses, volta sentido Gênesis. Não tudo, só algumas folhas. Aí nos diz Efésios 6, 18: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Agora vamos até Tiago. Passa lá de Tessalonicenses, de novo sentido Apocalipse, passa Timóteo, passa Hebreus, Tiago, no seu capítulo 5 e seu versículo de número 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Amém. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Amém? Amém. Vamos orar para o Senhor falar conosco?
soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, nesta noite, meu Deus, mais essa noite. Meu Deus, já tendo agradecido pelo dia, já tendo agradecido pela tarde, já estamos agradecendo pela noite. Se o Senhor der graça, vamos agradecer, meu Deus, na passada desse dia para o outro dia, se o Senhor quiser. Meu Deus, muito obrigado por esse dia de hoje, Senhor. Muito obrigado, Jesus Cristo, pelo término desta campanha, Senhor. Meu Deus, com esse tema sobre a oração, venha, meu Deus querido, aleluia, falar em nossos corações. Venha nos dirigir, Senhor, nos conduzir segundo a tua maravilhosa vontade. Deus e Pai, recebe essa oração. Meu Deus querido, que o Senhor possa confirmar a tua presença nessa noite. Confirma por intermédio da ciência, da sabedoria, da palavra, Senhor, do testemunho, meu Deus, da aplicação, Senhor. Meu Deus, da interpretação, da extração desses textos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, alimenta nossas almas, se nós te pedimos com fé. Fala em nossos corações e que nós sejamos alimentados e nutridos pela tua palavra. Nós te pedimos assim e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu tenho um tema em cima de 1 Tessalonicenses, o seu capítulo de número 5 e o seu versículo 17. Orai constantemente. O tema nessa noite é vivendo em oração como uma arma poderosa para vencer o inimigo. O primeiro ponto que nós, como Igreja de Jesus Cristo, devemos entender, que como Igreja de Jesus Cristo, devemos conhecer e ter a consciência a respeito da batalha espiritual em que está ocorrendo até nesse presente momento, e vai continuar ocorrendo essa batalha. Nós devemos ter a consciência do campo que nós estamos. Pela matéria, nós estamos no campo material, física. Mas como não somos feitos somente de matéria, nós somos feitos também, aleluia, da alma vivente, que é espiritual, e temos também o Espírito que foi soprado em nós. Nós devemos reconhecer que o campo que também estamos, ele é espiritual. Se nós andamos com Deus, se nós vivemos com Deus, se nós queremos morar com Deus, nós devemos entender que não somos, aleluia, somente físicos, não. O físico é temporal, o físico é passageiro, o físico tem início, aleluia, e também terá término. Mas nós, como não somos só físicos, somos uma alma em que temos um corpo. Tem gente que pensa que é um corpo e que tem uma alma. Para eles a alma vai ser sepultada e o corpo vai viver na eternidade. Não, é o contrário. Nós somos uma alma em que temos um corpo. O corpo serve como um tabernáculo. O corpo serve como um templo. É como se fosse a morada, aleluia, a casa, para que nós, sendo alma e espírito, possamos abrigar dentro desse templo. O templo que tem início e que também terá término. Mas a alma que somos, não. Ela teve inícios, mas não terá término. Ela foi criada, mas não
parar. A alma em que somos nós, ela teve um dia que foi criada, mas não terá um dia que será findada. Alma de ninguém morre, espírito não morre. Diz a Bíblia que será lançado para morrer lá, mas isso é a morte, é a segunda, que significa afastamento do ser humano e Deus para toda a eternidade. Isso é o significado da morte quando diz e aponta para o que é espiritual lá na eternidade. A alma de ninguém vai poder morrer, o espírito de ninguém vai poder morrer, o corpo sim. Então nós devemos ter a consciência da batalha espiritual. Efésios capítulo 6 e versículo 11 nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer a realidade da guerra espiritual. Na realidade da guerra espiritual, nós devemos reconhecer que não há, aleluia, não é a nossa guerra contra a carne, não é a nossa guerra contra o sangue. A nossa guerra maior, ela é contra, aleluia, os principados e também as potestades e as hóstias da maldade em que habitam nos lugares celestiais. Se elas são espirituais, não podemos perder tempo. Como a obreira já dizia nessa oportunidade aqui na frente, não podemos ficar no pé de guerra um com os outros, enquanto a guerra verdadeira é no mundo paralelo em que os nossos olhos não enxergam. Enquanto não vemos a guerra que ocorre, aleluia, no mundo espiritual, nós se perdemos nesse mundo físico. Mas o que Deus quer dizer é que tem uma realidade de uma guerra em que atua no mundo espiritual, e nós sabemos que o nosso inimigo, por ser espiritual, ele é real, ele existe, ele está atuando, ele está, aleluia, movendo as suas forças e o seu poder para contra nós. Satanás, ele tenta roubar, Satanás, ele tenta destruir, Satanás, ele tenta enganar, Satanás, ele tenta matar. Então, o que a oração tem a ver com o que você está pregando? A oração nos mantém alertas, porque a oração é uma conversa com aquele que sabe de tudo, de todas as coisas. Quem conversa com o sábio, quem conversa com, aleluia, o onipotente, que pode tudo e pode todas as coisas, quem conversa com o onipresente, em que está em todos os lugares ao mesmo tempo, quem conversa com o onisciente, em que sabe de tudo e de todas as coisas, nós vamos saber que a oração nos mantém alerta, porque ela abre os nossos olhos espirituais e nos impede de sermos pegos de surpresa pelo nosso inimigo. Quem ora não vai ser pego de surpresa. Quem ora e vigia, orai e vigiai, esse não será pego de surpresa quando o ladrão tentar bater a porta da tua casa. Por quê? Se tiver crente aqui que ora e vigia e sabe muito bem do campo de batalha em que está, vai entender que quando o ladrão tentar bater na porta da tua casa e arrombar, quando ele tentar pisar o pé direito para entrar, você vai dizer: aqui não, Satanás, minha casa está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Quando ele tentar invadir a tua casa, ele é capaz de te encontrar de joelhos às 3 da manhã, clamando e intercedendo por aquele que te perseguiu. Quando ele tentar te paralisar, não vai, porque ele vai encontrar ela com o hino da harpa, no hino 300 aberto, dizendo: a minha esperança não está no carro, a minha esperança não está na moto, a minha esperança não está no casamento, a minha esperança não está nas coisas dessa terra. Mas aonde é que está a esperança dessa mulher? Ela vai dizer: a nossa esperança está na sua vinda. Ela vai cantar o hino da harpa: nossa esperança é sua
vinda, nossa esperança é a sua vinda. Ela vai cantar, e o inimigo que tentar arrombar a tua casa vai dar de cara com fogo, queimando o inferno, queimando todos os seus projetos contra a sua maravilhosa presença de Deus. A oração nos mantém alertas. E quem não ora? Quem não ora não percebe nada. O inimigo está faltando pegar na graça assim, vamos caminhando para Canaã, vamos, eu te levo ao seu caminho. Não, quem ora está alerta. Quem ora é íntimo. Porque, irmão Vinícius, a oração para nós é como uma arma em que nos garante o poder. A oração é como uma arma de poder. Tiago, capítulo 5, e seu versículo de número 16. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu não sei se você tem experiência com oração, mas eu tenho. Graças ao Senhor eu posso contar as minhas, não a dos outros, porque eu estou orando. Se eu oro, eu tenho experiência para contar. E essas são as experiências. O inimigo disser e fala, tem 25 anos que eu estou tentando fazer com que eles não voltem mais, e o atestado de divórcio já estava na porta, mas o pé de guerra estava, uma na casa da mãe, o outro na casa da sua família, estava separado, até que alguém foi enviado por Deus para fazer uma simples oração dentro de um lar. E nessa oração que foi feita simples dentro de um lar, nós percebemos que aqueles que estavam separados, a Bíblia faz com que se cumprisse a palavra de Deus. Se ajuntou a Deus, não tem demônio que separe. Oh meu Deus, eu tinha pulado dessa cadeira. Quando Deus ajuda, não há demônio que separa. Faz voltar de volta. Estão dois num só corpo. E aqui que a oração fez? A oração fez que as correntes espirituais se quebrassem. E aqueles que estavam separados há 25 anos voltaram por intermédio de uma simples oração. A corrente foi quebrada, demônios grandes no mundo espirituais em que pesa toneladas caíram, mas a profecia não erra. Quando ajunta a Deus, não tem demônio que separa. Quando ajunta a Deus, demônio não pode separar. Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e é eficaz. O que a oração nos ensina? A oração nos ensina e nos conecta, e vem conectar também o céu, aleluia, o céu com a terra. A Bíblia diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. A Bíblia diz que se for desligado na terra, também é desligado no céu. A oração faz com que o céu, primeiramente, conecte com a terra. Tem base bíblica? Tem. No início, no princípio de todas as coisas, o primeiro pecado original de Adão e Eva. A Bíblia diz que havia um véu do templo de cima a baixo, e que trazia divisão ao homem para com Deus. Estava separado. Foi feito o inimigo após pecar e desobedecer, aleluia, fazendo aquilo que Deus mandou não fazer. Então, até o momento do Gólgota, até o momento do lugar da caveira, até o momento da cruz, que Jesus entrega a sua vida naquela cruz, que Jesus se entrega até a última gota do teu sangue, após alguém cravar uma espada na sua costela, após alguém querer destruir por completo. Tem quem pensa que Satanás ficou feliz com aquele cenário? Não ficou, não. Ele ficaria contente se Jesus ouvisse a voz de Pedro: não vai para a cruz não, Senhor. O Senhor é muito bom para ir para aquele lugar. Não vai para lá não. Mas Jesus fala: cá para trás de mim, Satanás. A minha agenda é a cruz. Por que a agenda de Jesus era a cruz? Porque havia um véu do templo após a queda de Adão no jardim do Éden, de cima a baixo, em que trazia divisão para que o homem não se achegasse.
oração. Veja comigo Filipenses capítulo 4, seu versículo do 6 ao 7, que diz: aleluia, ela fortalece o coração. A oração, ela traz paz em meio à guerra. Quem está em guerra e está orando, não está preocupado com nada. Sabe por quê? Sabe quem está orando, sabe quem está seguindo, sabe quem ele é. E se você sabe quem ele é, se você sabe quem está seguindo, e se você sabe a quem você está clamando, você pode estar em meio a guerras, você pode estar em meio a guerra, você pode estar em meio ao vendaval, mas você vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou continuar em Deus. Talvez alguém vai dizer: você está clamando e o seu filho está morrendo, você está pedindo e o teu esposo está na gandaia, você está clamando e ele se infiltra mais nas drogas. Sai disso, para de clamar, porque Deus não vai resolver. Se for para Satanás, ele responde num piscar de olho. Não, em meio às guerras e a meia tribulação, você vai dizer como está em Filipenses: a oração está me trazendo paz, mesmo em meio à guerra. Ei, a oração quer dizer para nós que ela também desarma o nosso inimigo. Eu já vi com meus olhos uma oração simples destruir um projeto de 30 anos de feitiçaria, com uma simples oração de uma criança de 5 anos, ao orar por teu vizinho e dizer: Deus, eu não conheço aquele homem, mas o Senhor conhece, papai. Eu quero orar por ele, porque ele bate naqueles tambor dia a dia, e os outros dizem que ele é mau, mas eu coloco ele nas tuas mãos hoje, e eu peço que o Senhor visita ele lá agora. Ei, aleluia, candomblessista de mais de 19 anos, com um projeto, aleluia, muito tempo, aleluia, nas mãos dele para destruir uma igreja. Sabe o que aconteceu? O candomblessista foi convertido através de uma oração de uma criança de 5 anos que orou ao Senhor. Eu não sei se você crê, mas a oração, ela desarma o inimigo. Onde há intercessão, o diabo perde o terreno. Onde há intercessão, o diabo perde o tempo, perde o espaço, perde as obras, perde os eventos, perde tudo. E o nome de Deus é glorificado. Tem exemplo, pregador? Tem o Daniel capítulo 6. Daniel venceu decretos malignos pela oração. Aleluia. Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículo do 5 ao 7. Nós vemos que a igreja primitiva libertou Pedro da prisão. Não foi contenda, não foi fofoca, foi em oração que Pedro foi liberto daquela cadeia. A oração vem dizer para nós que é uma arma na nossa mão e poderosa. É uma arma e muito poderosa. Quer ver uma coisa? Quanto tempo você ora? Glória a Deus! Eu vou desmascarar quem tem preguiça. Posso? Posso? Sempre tem 60% que vai dizer: não preciso orar muito, pastor Ailton. Não me coloca para orar muito, porque eu não oro muito não. Porque se orar 2 minutos, basta. Se orar só um pouquinho, Deus faz. Eu estou cansado de ver Satanás fazer a figura de linguagem com o rosto do cavalo, e que ele está dentro, porque ele é espiritual, né? Mas quando ele está dentro do ser, em possessão, ele desfigura o rosto da pessoa, fazendo uma cara horrível que não está gostando. Mas é com 2 minutos de oração? Tem que botar o nosso inimigo para gemer. Eita glória! Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais intimidade. Sabe por que tem pessoas muito tempo na igreja e não é sensíveis à voz do Espírito Santo? É porque conversa pouco com ele. Se conversasse
muito, era sensível à voz do Espírito Santo. Se conversasse bastante com ele, era sensível ao que Deus diz e não o que o diabo diz. Porque tem uma figura que diz em uma imagem, e esta é real, a qual nós vemos em desenhos que aqui tem um anjo do bem do lado direito do ouvido, com harpa, com aleluia, asinha, cor de branco. Mas do lado esquerdo também tem um demoninho, aleluia, com um tridente na mão, e do lado esquerdo falando, alimentando o lado esquerdo, e um anjo alimentando o lado direito. Isso é real. Quem não tem, aleluia, sensibilidade da voz do Espírito Santo, não vai, aleluia, ser sensível à voz de Deus. Deus quer que nós entendamos quando Ele é que está falando com nós, seja por intermédio desta palavra, seja por intermédio do cotidiano, seja por intermédio da oração. Nós devemos estar conectados com Ele, porque segunda a primeira Tessalonicenses, como foi lido por nós, o seu capítulo 5, seu versículo 17, vem nos ensinar a viver em oração. Diz: orai sem cessar, orai constantemente. Isto é viver uma vida de oração. Porque, irmão Vinícius, isso é a disciplina e constância. Porque, irmão Vinícius, a oração não é só em emergência, deve ser um estilo de vida. Eu vou orar porque o meu parente parou na UTI. Eu vou orar até as 5 da manhã hoje porque o meu marido saiu e não voltou para casa até agora. Eu vou orar porque o meu filho está nas drogas, o nariz chegou branco dentro de casa, parece que a neve nevou dentro do nariz dele. Eu vou orar porque, aleluia, o macumbeiro está do lado da minha casa batendo tambor e não deixa eu dormir, e eu também estou sentindo a opressão. Não, a oração não é só na hora de emergência, é e deve ser um estilo de vida, é a disciplina e a constância. Nós também vemos que a oração deve ser em todo o tempo. Quem ora em todo o tempo não tem tempo para fofoca. Quem ora em todo o tempo não tem tempo para mentira. Quem ora em todo o tempo não tem tempo para divisão dentro da igreja. Quem ora em todo o tempo não tem tempo para perseguir o pastor e o líder. Quem ora em todo o tempo não tem tempo para fumar baseado, maconha. Quem ora em todo o tempo não tem tempo para rastar e descer na boquinha da garrafa, não. Quem ora em todo o tempo está conectado na graça de Deus. A oração em todo o tempo, Efésios, como nós lemos, capítulo 6, versículo 18, diz: é no secreto, no coletivo, é no Espírito. É oração em todo o tempo no secreto, é oração em todo o tempo no coletivo, é oração em todo o tempo no Espírito. Talvez tenha alguém que vai dizer: eu não posso orar porque eu trabalho 12 horas por dia. Tá bom, mas você trabalha com a mente, com o Espírito ou com a mão? Se você trabalha com a mão, com os pés e com o corpo, você tem a sua mente livre para adorar. Se você trabalha com o teu corpo físico, com as mãos, com as pernas, com o pé, aleluia, com a boca, aleluia, experimentando daquela casa comida que você faz, você tem o teu espírito, a tua alma, a tua mente livre para poder adorar ao Senhor em oração. A oração também para nós é uma grande estratégia, porque nós devemos orar pela família, nós devemos orar pelas igrejas, nós devemos orar pelas crianças, nós devemos orar pelo jovem, nós devemos orar pelos anciãos, nós devemos orar pelo ministro responsável pela economia desse mundo, desse país, dessa cidade. Nós devemos orar pela nação, nós devemos orar entre povos, línguas, nações e tribos. Nós devemos orar para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Nós devemos orar para aqueles que ainda estão debaixo de um jugo pesado, de uma escravização. Nós devemos orar, aleluia, pela cidade, pela igreja, pelas autoridades. Nós devemos orar por nós mesmos, pela obra missionária, porque quem ora vai ter na mente e nas mãos uma grande estratégia para vencer a Satanás. E nós devemos também misturar a oração
para meditar na palavra de Deus. Qual é o resultado de uma vida de oração? Agora eu vou trazer o resultado de uma vida de oração. Quem ora está cheio de testemunho para contar. Esse dia eu estava chegando da igreja na minha casa, Jardim Sandra, próximo ao metrô Capão Redondo. Sentido como se fosse por dentro, sentido Jardim Lídia. Não é muito perto, também não está muito longe. Eu estava chegando e eu sei que na avenida, antes de entrar a minha rua, à direita, do outro lado da avenida tem um terreiro. E ao lado da casa eu sei que tem mais de 3 cachorros. Porque sempre vejo eles no quintal quando é de dia. À noite não, eles não ficam à noite lá. À noite o dono põe para dentro da casa. E quando eu estava vindo, olha o poder da oração e o benefício que nos traz: sensibilidade, discernimento, sabedoria. Eu estava entrando para a rua da minha casa e no terreiro tinha uma velhinha acesa. No portão de grades abertas assim. E próximo da calçada estava a velhinha do lado de dentro do portão do terreiro. Só que da casa ao lado os cachorros estavam ruivando, gemendo e gritando. Quando eu bati o olho, eu olhei e falou assim: ó, os demônios estão oprimindo os cachorros da casa ao lado. Sabe o que eu fiz? Fui lá? Não. Do outro lado da minha rua, eu já estava entrando na minha rua, que é a direita. Essa rua é assim. Eu entrei a minha. E de lá da entrada eu consigo ver lá do outro lado. Eu só estendi a minha mão e falei assim: ó, Deus, cessa agora essa opressão de Satanás. Os cachorros que estavam gritando, gemendo e chorando, pararam na hora. Porque Deus havia me revelado que os demônios estavam oprimindo os cachorros da casa ao lado. Oração. Aleluia! Poder da oração. Eu só estendi a mão. Deus falou, não precisou de muito, eu só fiz assim. Quando eu fiz assim, então... Graças a Deus. Aleluia! E assim eu falei, tive a certeza, esperei 1 minuto para ver se ela tinha mais. Acabou. Parecia que estava arrancando o rabo, as pernas, a orelha, estava assim oprimido. E tem gente que pensa, como é que o demônio pode oprimir os cachorros? Alvos principais deles: animais, gatos, cachorros, bode, principais. Só estendeu a mão, cessou tudo. É no secreto, deve ser no coletivo, deve ser no espírito. Aleluia! Tiago 4:7. O resultado de uma vida em oração, resultado de uma vida de oração é para nós vitória espiritual. Tiago 4:7. Levanta a tua mão. Resistimos ao diabo e ele foge. Nós resistimos a ele e ele bate em retirada. E ele some. Por quê? Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos ao Senhor com todo o temor. Resiste o diabo e ele fugirá De vós! a oração. E o resultado de uma vida de oração também é proteção divina. Por quê? Salmo 34, versículo 7. Deus envia os seus anjos ao redor dos que o temem. Quem teme não é quem tem medo, é quem obedece. É quem obedece, porque o temor aí tem 2 significados em passagem específica. Tem o que tem medo, temer, temor. E tem o respeito, temer, respeitar, a obedecer. Quem obedece, o próprio Deus é que envia anjos para andar ao seu redor. Você terá a proteção divina, sim. E quem também tem uma vida de oração, avança no reino de Deus. A
oração quebra cadeias, a oração abre portas, a oração prepara o caminho para o Evangelho, a oração nos molda segundo a vontade de Deus. Porque tem gente que vai fazer campanha na igreja, no Jardim Jandadeiro, pedindo que Deus mude o coração dele, a vontade dele ao seu favor. Não vai acontecer. Se você orar, Deus vai mudar, é você e não ele. Quando oramos, nós é que somos mudados e não Deus. Quando oramos, é nós que somos ensinados segundo Deus, aleluia, para orar como ele deseja que nós, anjos, venhamos a orar. Aí o que acontece? A oração vai quebrando cadeias, a oração vai quebrando porta. Ele diz: a porta do Hades, a porta do inferno, esta não prevalecerá contra a minha igreja. Então cai por terra. Levantou uma, vai cair. Levantou duas, vai cair. Levantou três portas, vai ultrapassar as três e vai cair. Levantou 1 milhão de portas, é 1 milhão de legião, irmão Vinícius. Não dá para expulsar, não dá. Vai cair agora em nome de Jesus. Vai cair 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Isso é maçonaria que só pode cair também. Porque o poder está na oração. E quem anda em contato com Deus, e Deus diz que também o resultado de uma vida de oração é transformação pessoal. Como eu disse, quem ora, aleluia, se torna mais sensível à voz de Deus e mais firme na fé. Porque através da perseverança e oração, alguém está dizendo: não tem mais jeito. Ele vai se matar no lança-perfume, ele vai se matar na droga, ele vai se matar na cocaína, ele vai dar um tiro com aquela pistola na própria cabeça. Não, mas se tem aqui pessoas que vivem em constante oração e tem uma vida, estilo de vida, estilo de oração, vai dizer: ainda que passa um ano, 12 meses, eu estarei os 12 meses orando, porque eu teve a vitória da parte do Senhor. Ainda que eu esteja como aquela mulher 12 anos enferma, pode ter a certeza que eu vou ter um encontro com Deus, e por intermédio da oração eu vou tocar nele, e somente se eu tocar nele com a minha oração, eu serei curada. Pode passar 12 anos, pode ser como aquele coxo, 38 anos coxo, ele esperando alguém vir e colocar no tanque, ele esperando alguém vir, os anjos descer e movimentar as águas. Não, não é o anjo que cura, não é o obreiro que cura, não é o pregador de hoje que cura, não é o dirigente que cura. Quem é que cura? Desça na oração e toca nele para tu ver. Desça na oração e toca nele para tu ver que cura. Quem cura não é o homem, quem cura não é a placa da Deus amor. Aleluia, eu vou desmascarar. Tem gente dizendo que só esse ministério cura, é mentira. Quem cura não é o ministério, quem cura não é o missionário, quem cura não é a mulher, quem cura é Deus, rapaz. Quem cura é Jesus. Desce na oração e verás que está curando nesses últimos dias. Esta é o poder da resultado daqueles que vivem uma vida de oração. Aleluia! Eu fui curado de algo que não tinha cura. Após 12 perfurações por uma arma de fogo em meu corpo, um disparo, uma perfuração, fermo direito. Quem não sabe o que é fermo, é o osso da coxa direito. Tórax, pulmão, 6 perfurações do intestino, fígado, estômago, antebraço esquerdo, braço direito, axila direita, na nuca atrás, até no glúteo eu vou. Após as 6 perfurações no intestino, teve, porque não deu para costurar, era próximas uma da outra, teve que amputar 50% do intestino e virou síndrome do intestino curto. Segundo a medicina, Albert Einstein, que está atuando no Imoimirim e atuou operando em mim em 2021, não tinha cura. Com perca de o intestino não absorveria mais as vitaminas
que é absorvido. Ou seja, vai fazer o que agora? Intestino vai crescer? Falaram, não vai. Tem alguma cura? Não tem. Tem como pegar alguém que acabou de morrer, tirar o intestino dele e infiltrar em mim? Não tem. E vai fazer o quê? Vai ter que tomar remédio. Vai ter que tomar 12 cápsulas de remédio por dia, sendo esses vitaminas por corpo. Eu não vou lembrar de todos, mas alguns eu lembro. Era cálcio, era potássio, era magnésio de quelato, era não sei o que, era não sei o que. Era 12 cápsulas, não era 12 remédios diferentes. Mas tinha uns que eu tomava 2 vezes por dia, outros 3, outros 1. Era às 6 da manhã, era meio-dia, era às 3 da tarde, era às 6 da noite, era meia-noite. E resumindo, era 12 cápsulas por dia. Eu não aguentava mais. E era só o começo. Quando eu recebi alta, eu já estava agoniado. Porque eu perguntei para o médico e eu disse: doutor, até quando isso? E ele olhou para mim e disse: até o dia que você me ver. Eu falei: não é possível. Não é possível. Eu nem tinha começado a tomar, já estava agoniado. Os remédios grandes assim, ó. Tinha vezes que eu tomava, acredite se quiser, 2, 3 copos de água, o remédio não descia, porque era grande. E o que você fez, irmão Vinícius? 3 meses que eu levantei as mãos cansadas, que eu dobrei os joelhos desconjuntados, pela medicina do hospital que diz que não teria cura e o remédio teria que ser tomado, ingerido pro resto da vida. Havia ali uns 6 meses que eu já estava tomando, mas 3 meses que eu me converti, eu fui notificado pelo Espírito Santo que eu não precisava tomar mais, porque eu já estava curado. Escute isso aqui. Tendo em vista que quando eu esquecia de tomar, o negócio desandava. Se eu ficava sem tomar, a vitamina saía toda quando eu ia no número 2 no banheiro. Parecia que eu tomava água e a água descia direto, com a vitamina todinha. E se eu continuasse sem tomar, as vitaminas iam tudo embora, ia cruzar as pernas e ia dar adeus. Mas tinha sintomas também. O coração parecia que ia parar. O coração parecia que era uma dor insuportável quando ficava e errava o horário específico que tinha que tomar aquele remédio. Mas quem tem vida de oração tem resultados. E esta é. Até hoje a minha avó não acredita. Porque qualquer coisa que acontece, ela fala: tá vendo, você parou de tomar o remédio. Eu falei: o remédio não tem nada a ver, já estou curado dele. Conta pro remédio, porque ela não acredita até hoje. Mas Deus falou assim, ó: pode largar os remédios de lado e faça a prova de mim, porque eu te curei já tem 2 dias. Parei de tomar, não aconteceu mais nada. Desde 2022 para cá, curado, para a glória de Deus, de algo que não tinha cura. O que é isso? Isto é o resultado de uma vida de oração. Uma igreja que ora é uma igreja que vence. Um cristão que ora é um cristão que permanece de pé. Qual é o desafio da mensagem ao meu coração e ao teu? Escolher hoje viver uma vida de oração constante. Aleluia. E deixar as notícias ruins de lado. Eu não posso orar porque eu estou sentindo dor. Eu não posso orar porque eu estou cansada. Eu não posso orar porque eu estou trabalhando muito, pastor. É mesmo? Pega o que tu tem e anda. Está cansado? Ore cansado.
Isso, eu estou dando uma dica para você que quer ver o resultado da oração. Está sem tempo? Ora sem tempo mesmo. Aí eu só tenho um momento que eu paro, que eu estou comendo. Enquanto está comendo com a boca, com o dente, ora com a mente. Oh meu Deus do céu, vou dar uma dica que boa. Eu estou trabalhando e eu estou em 2 empregos. Um é dentro de casa e outro é noturno como vigia. Eu não paro, abrindo o portão para os carros passar. Os carros passa moto, buzina. Não paro, o condomínio é de boy, mas não sei o que acontece com eles. Eles ficam na rede, ficam na live, ficam em todos os lugares. E não me dá paz, não tem como orar. Porque toda vez que eu vou no cantinho lá da vigilância, dobrar o joelho para orar, eu não consigo. Ei, meu Deus conhece as nossas necessidades. Se não der para dobrar o joelho, aleluia, dobra. Sabe o que? Aleluia. Os pensamentos se começa a pensar no que está em cima e não embaixo. Tem como você apertar o botão para que abra o portão e você olhar para a câmera e no mesmo tempo você está falando: Deus guarda esse homem, Deus guarda aquela casa, Deus guarda aquele do complemento B, do complemento A, do complemento C. Deus, ele está entrando agora 4 da manhã, já está saindo de novo. Voltou com mulher, saiu sem mulher, voltou com homem, voltou com um trans do lado. Está uma loucura a vida daquele homem. Mas você pode dizer: Deus, visita a casa dele, visita a minha casa. Eu não tenho tempo para dobrar o joelho, mas eu tenho tempo para dizer em pensamentos, porque eu sei a tua palavra que me diz que o Senhor sonda e esquadrinha os corações. O Senhor sabe o que eu estou pensando antes de eu falar. O Senhor imagina e lê os meus pensamentos. Então em pensamentos eu coloco a prova com o Senhor. Responde agora que eu estou orando em pensamento. Responde agora que eu estou orando em pensamento. Eu quero contar a vitória. Nós podemos orar em pensamento e no Espírito. Deus tem coisas grandes para fazer na vida da tua igreja, mas a igreja precisa orar, não pouco. Quer ver uma coisa? Eu desconheço pessoas necessitadas de uma coisa que é urgente orando pouco. Mostre-me o tamanho da sua oração, que eu meditarei o tamanho da sua necessidade. Parece que tem uma mulher, né, que orava e importunava o juiz para que desse a vitória. Parece que alguém conhece essa passagem. Alguém conhece essa passagem? Como que é essa passagem? Era uma mulher que estava importunando um juiz? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ela queria a vitória, não era? E ela fez o quê? Pediu uma vez e parou? Orou da meio-dia a 1 e parou? Ela o importunou. Enquanto tu não parar, eu também não paro de te encher as paciência. Já pensou Deus pensando a partir de hoje? Quem sabe nessa semana ainda Deus vai dizer: eu não sei o que aconteceu, mas depois do culto de quinta, essa mulher não para de me orar. Eu vou ter que enviar um anjo lá de cima para atender o recado dela. Ela não para de pedir, ele não para de clamar. E o que eu vou fazer? Eu vou atender aquele que está com o braço cruzado, com aquela pança em cima daquele sofá sem fazer nada? Não, eu vou atender aquela ali que não para de orar. Eu vou atender aquela que está pedindo toda hora. Eu vou atender ela porque eu não aguento mais ela me pedir. Anjo, desce lá agora e vai dar vitória para ela lá. Anjo, desce lá agora e vai dar vitória para ele lá. Por quê? Nem pergunto por quê. Eu estou mandando. Desce lá e vai dar vitória na mão dele. Se nós orarmos, nós veremos o milagre. Nós veremos o milagre. Através da oração, libertação. Através da oração, cura. Através da oração, milagre. Através da oração, testemunho. Através da oração, resposta. Mas, irmão Vinícius, eu estou orando há tanto tempo e eu não estou vendo resposta. Para tudo a Bíblia tem resposta. Sim ou não? Sim. Podemos entrar com a resposta aqui na Bíblia? Irmão Vinícius, o que será que está acontecendo? Que eu oro e nada.
Eu vou te ensinar. Olha só. Glória! De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Tiago 4:1. De onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de vós. Escute, versículo 2. Vocês cobiçam e nada têm. Matais e invejais. Porém, não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedes. E quando pede, não recebe, porque pedes com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Para tudo nós temos uma resposta. Será que estamos orando correto? Estamos orando segundo o coração de Deus? Eu estou orando tanto, pastor Ailton, que Deus me dá uma 765. Mas Deus não me dá. Estou orando tanto para teu porte, porque eu quero vestir o terno e quero andar com ela também. Mas Deus não me dá. Estou pregando parábola. Eu estou orando tanto, pastor Ailton, porque eu sei que é esposo dela, e ela é minha melhor amiga, mas eu queria tanto ele. E Deus não me dá. Falaram que não vai dar mesmo. Eu estou orando tanto, Deus. Eu sei que eu moro de aluguel, mas o dono dessa casa não presta, não vai morrer por jeito. Estou doido que você aprova aquela lei para que ele perca a casa para mim. E o Senhor não me dá. Será que Deus vai ouvir uma oração dessas? Talvez vocês não estão orando nesse tipo de coisa, mas será que é no sentido que Deus quer? Deus tem estratégias, Deus tem urgências. Tem coisas que Deus não falou que Ele não vai fazer. Talvez não é na hora que você quer. Talvez não é na hora que Ele quer entrar em ação. Deus sabe o momento exato de fazer tocar na terra para abençoar aqueles que estão buscando a Ele em oração. Então, por isso, não pare. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Vamos melhorar? Orai Sem cessar! Tomaram água não? Orai Sem cessar! Se pode ver. Quer vencer o inimigo? Vive uma vida de oração como uma arma poderosa para vencer ele. Eu posso dizer, poderia ir muito mais além. Ficaria 4 horas ministrando fácil. Porque tem bênçãos que estão presas por causa de ataques espirituais que não foram rompidos através da oração. Glória! Eu poderia dizer muita mais coisa, mas vai estender. Tem coisas que não aconteceram ainda porque a oração não tocou ao céu. Talvez ela foi tão desmotivada que não passou o tempo. Não estou generalizando não. Estou dando uma base. Se queremos ver o milagre, devemos orar sem cessar. Fecha os teus olhos. Pai, eu oro, Senhor, por todos que aqui estão. Eu oro, meu Deus, pelos visitantes. Eu oro, meu Deus querido, pela membresia. Eu oro, meu Deus querido, pela tua casa. Abençoa, meu Deus, todos que aqui estão.
Fortifica, capacita, prepara a cada um, Senhor, segundo a tua vontade. E que todos, meu Pai, aleluia, venham ser motivados pelo teu Espírito Santo na oração. Se tem alguém desanimado com oração, que o Senhor possa, Senhor, ajudar. Ajuda esta mulher, ajuda este homem, nos ajuda, Senhor, a orar, meu Deus, em todo o tempo, mesmo que não seja, meu Pai, com horário que seja reservado para oração, seja caminhando na rua, seja dentro daquele trem, daquele ônibus, seja dentro daquele serviço, seja, meu Deus, aonde estiver, orando em pensamentos, orando no Espírito, e que o Senhor possa ouvir as nossas orações, nos ensinando a orar, nos capacita, Senhor, ouça-nos, ó Pai, e nos responde, por nós cremos, meu Pai, pois nós cremos, meu Deus, que venceremos o nosso inimigo por intermédio da tua ajuda, que é através da oração. Nos abençoe em nome de Jesus. Tem alguém que ouviu essa mensagem e gostaria de dar um passo para Deus, para ver Deus mudar a sua vida? Alguém que ainda não fez, como foi dito pela obreira, o que ela viu da parte do meu testemunho não chega nem 1%. Ela viu uma arma só, quase mais de 10, calibre pesado. Eu aceitei a Jesus e Deus mudou todo esse cenário. E olha que tremendo, né? Líderes, pregadores, querendo conselho de quem chegou agora na caminhada. Olha o que Deus faz, né? Isso é para a glória de Deus. Querendo conselho, ajuda, elogiando quem chegou agora, mas eles estão há muito tempo. Isso é o poder de Deus. Tem alguém para aceitar Jesus e ver Jesus mudar a tua história? Pega a tua oferta. Pega o teu melhor para Jesus. Pega aí, se você está com o voto do livramento da Reviver, pega ele aí. Se põe de pé. Olá, basuri, manda lá. Oh Espírito Santo de Deus, pega o teu melhor para Jesus agora. Fecha os teus olhos, Pai. Aqui estão, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, os contribuintes da tua obra. Visita, Senhor, e capacita cada um, meu Pai, segundo a tua vontade, ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa irmã, meu Pai, que está fazendo um voto, meu Pai, do livramento, da Reviver, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esse irmão que está voltando com sinceridade, essa pessoa que está ajudando, meu Deus, com sinceridade, com o que está no seu alcance, abençoa todos nós, visita os propósitos desses envelopes e supre as nossas necessidades, em nome de Jesus. Pode depositar, bem alegre, em nome de Jesus. Davi falou, o Senhor, e nada. Quem falou? Davi falou, o Senhor, e nada. Pega o voto com fé. Não faltará o Senhor.